bem? A gente hoje vai falar um pouquinho na disciplina de custos logísticos, a gente vai continuar a matéria sobre rateio dos custos indiretos. Então, a gente vai ver como que a gente faz, vamos trabalhar com os custos diretos e indiretos. A gente já viu o custo fixo e variável, fizemos, né, o custo da produção, agora nós vamos trabalhar com custos diretos e indiretos. O que é um custo direto, né? Custo direto e indireto estão relacionados aos produtos fabricados e como são apropriados os valores gastos a cada produto final. Então, quando a gente fala de custo direto, ele está ligado diretamente ao produto que possui suas características exclusivas daquela produção. Então, tudo que está relacionado direto à produção daquele produto, eu vou alocar como um custo direto. Então, se eu comprei, por exemplo, agora que passou a Páscoa, fiz ovo de Páscoa, o chocolate, ele é um custo direto ou indireto? É o meu custo direto. Por quê? Qual que é a base do meu produto final, do meu ovo de Páscoa? É o chocolate. Então, todo o valor que eu utilizei da compra da matéria-prima, que é o chocolate, eu tenho que embutir no preço do meu ovo de Páscoa, porque a matéria-prima é o custo principal, então ele é meu custo direto, está ligado diretamente ao meu produto. Agora, a minha energia elétrica da minha casa, eu gastei só para fazer o meu ovo de Páscoa ou eu gastei também tomando banho, utilizando o computador, eu gastei para outras coisas. Então, ele torna-se um custo indireto. Ele está ligado à minha produção, ó, gastos necessários para a produção, mas foram utilizados por outros departamentos. Então, no caso que eu fiz um ovo de Páscoa, eu utilizei a energia para derreter o chocolate no micro-ondas, mas eu utilizei também o micro-ondas para esquentar comida para os meus filhos, eu utilizei energia elétrica para utilizar no computador. Então, o gasto que eu tive de energia, eu vou ter que ratear com todas as atividades que eu tive e colocar só uma parcela desse valor para embutir no preço do meu ovo de Páscoa. Então, isso é a diferença de custo direto e indireto. Só para relembrar, porque a gente já viu isso. Aí aqui eu dei alguns exemplos, né? Então, custo direto, geralmente é a matéria-prima, a mão de obra direta, aquela que só trabalha na produção, né? A energia elétrica da produção ou a energia elétrica da fábrica, lembra sempre das palavrinhas. Presta atenção, lembra que a interpretação do qual é o custo, que é o principal para a gente conseguir fazer os cálculos. Os cálculos não é difícil, vocês precisam saber diferenciar quais são os custos do que está sendo solicitado. E custos indiretos, salário administrativo, porque envolve todo um processo da fábrica, o aluguel, telefone e assim vai. Energia elétrica geral, consumo de água no contexto geral, não só da produção, tudo isso entra como custo indireto. Impostos, se não é imposto só de um produto, ele vai entrar como custo indireto. E aí, como que a gente fala, o que é o rateio, né? O rateio é a divisão desse custo de uma maneira que seja mais adequada para que a gente consiga utilizar os valores de cada produto. Então, o rateio pode ter diversos critérios, dependendo da situação de cada custo e como a empresa pretende alocar esses valores. Então, por exemplo, eu tenho 3 custos indiretos. Eu tenho energia elétrica, eu tenho a água e tenho outros materiais auxiliares para a produção. Então, são 3 custos indiretos, só que eu posso utilizar o mesmo critério para todos ou eu posso utilizar vários critérios. Então, eu vou dar alguns exemplos de critérios de rateio. Então, aqui, um exemplo, né? Então, tem os dados da empresa, então, a quantidade produzida do produto A foi 100 unidades, o produto B foi 80, o produto C foi 200 unidades. Aí eu tenho um levantamento de quantas horas eu levei para produzir 100 unidades do produto A. Então, eu utilizei 900 horas para produzir 100 unidades, 550 horas para produzir 80 unidades do produto B, 1.450 horas para produzir 200 unidades do produto C. Então, isso
São alguns dados que eu levantei. Aqui são os custos, né? Então, eu tenho lá custo da mão de obra direta. Então, se ela é mão de obra direta, é um custo direto. Tenho materiais diversos, não estou falando que é só da produção, então eu vou classificar como indireto. Energia elétrica geral, ela não é só da produção, então eu classifico como indireto. A matéria-prima é só da produção, então é um custo direto. O consumo da água geral, se eu tivesse posto da produção, era direto, como não é, é indireto. Telefone, num contexto geral, é indireto e o aluguel indireto. Então, fiz a classificação, tenho os dados aqui, né, nessa tabela aqui, tem os dados, informação que eu vou utilizar depois, e aqui, num contexto geral, o que é custo direto e indireto. Então, meu total de custos diretos, somei aqui, né, esse valor, mais esse aqui, 451 e 300. E total de custos indiretos, 291 e 200. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse total de custos indiretos aqui, eu vou ratear, né? Esse 451, que é os custos diretos, eu vou dividir já para todos os meus produtos. Então, vou dividir de acordo com a quantidade produzida que eu tenho aqui. Então, eu tenho 100 unidades, isso aqui dividido por 100 já é a quantidade. Então, eu já vou fazer um rateio para o custo direto aqui para os 3 produtos. E o indireto, pode ser que eu tenha um critério só, pode ser que eu tenha vários critérios. Então, depende do que a empresa, o que fica mais rentável para a empresa. Então, a regrinha geral, né, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou regrinha de 3, então, eu tenho lá, total de custos indiretos, está ligado ao meu total do valor de critério. Quanto que é X para quantidade por produto de acordo com o critério. Aí eu faço a regrinha de 3, né, que é multiplicar em X, né? Então, multiplicar esse por esse e total do valor X. Ou eu faço o simplificado, que eu acho mais fácil a gente fazer dessa maneira aqui. Então, vou pegar o total de custos indiretos, vou dividir pelo total do valor do critério, vezes quantidade por produto de acordo com o critério. Ah, professora, confundiu toda a minha cabeça. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês conseguirem entender o que é esta fórmula aqui. Quando eu falo critério, é o critério de rateio. Então, se eu falei que o meu critério de rateio é por quantidade produzida, então eu vou utilizar, que nem no caso aqui, a gente tinha lá o total de custos indiretos, vou dividir pelo total de quantidade produzida, vezes quantidade produzida do produto A. Aí eu faço a mesma continha, total de custos indiretos, isso aqui vai ser sempre o mesmo. Total de custos indiretos dividido por total de quantidade produzida, vezes quantidade de produto B. Se eu tenho 3 produtos, vou ter que fazer quantidade de produto A, do B e do C. Então, eu tenho que fazer dos 3 produtos. Ah, eu tenho 5 produtos, vou ter que fazer de todos. Essa parte aqui é de cada produto. Aqui é só o total no contexto geral. Então, vamos no exemplo prático. Então, aqui, ó, exemplo. Qual é o meu critério de rateio? Por quantidade produzida. Então, eu vou fazer total de custos indiretos dividido por total da quantidade produzida vezes quantidade produzida do produto A. Depois, eu vou fazer do meu produto B, depois do meu produto C. Então, eu vou fazer dos 3. Então, aqui no exemplo aqui, ó, produto A. 291.200, que é o meu total de custos indiretos que eu achei lá na primeira tabela, 300, dividido por 380 unidades, que é o total de quantidade produzida, que é a soma do A mais B mais C. Se vocês quiserem olhar aqui, ó 200 unidades mais 80, 280 mais 100, 380. Então, esse é o meu total aqui, ó. Total de quantidade produzida, porque o meu critério é quantidade produzida. Então, total de custos indiretos, dividido pelo meu critério, total de critério de rateio, que no caso é quantidade produzida, vai dar um valor, vezes 100 unidades, que 100 unidades é referente às unidades do meu produto A. Então, eu rateei, né? Desses 291.200, 76.000
será alocado ao produto A. Então, eu vou ter, esse valor vai ser atribuído ao produto A e depois eu vou, para fazer a formação do preço de venda, eu tenho que embutir esse valor gasto aí. Aí o produto B, a mesma continha, vezes a quantidade produzida do produto B, que foi 80 unidades. Achei o valor rateado. E produto C, a mesma coisa, vezes 200 unidades, achei meu valor rateado. Se eu somar esses três aqui, vocês vão encontrar o valor de 291.200. Tá? Então, dá certinho. Eu estou dividindo, né? Estou dividindo a conta para os meus produtos. O rateio nada mais é que a divisão da conta para os produtos que eu tenho fabricado. Eu utilizei, pensa assim, rateio é igual quando a gente vai no barzinho. Vou lá no barzinho, todo mundo consumiu todas as coisas que queriam e depois a gente vai dividir a conta. Então, ou vocês utilizam o critério de partes iguais, ou geralmente, não, eu consumi 5 Coca-Colas, então eu vou pagar por 5 Coca-Colas. O outro, a bebida é separado, então geralmente a gente utiliza dois critérios, né? A comida todo mundo parcela em partes iguais e a bebida paga pela quantidade consumida. Então, aqui na empresa é do mesmo jeito, a gente utiliza alguns critérios para poder fazer a divisão dos valores gastos. Outro exemplo, o critério, rateio por horas de produção. Lembra que na primeira tabela lá eu coloquei, o produto A gastou 900 horas de produção, o produto B 550, então eu coloquei aqui, ó. Como que vai ser a minha continha? Total de custos indiretos, dividido pelo meu total de horas de produção, que é o meu critério, né? Se eu estou falando que o meu critério é horas de produção, então vai ser a divisão por total de horas de produção. Vezes o quê? Vezes quantidade produzida? Não, vezes horas de produção. Se eu estou falando que o critério de rateio é horas de produção, o meu total vai ser de horas de produção e a multiplicação horas de produção. Sempre a mesma linha. Não posso pegar um dado de um e multiplicar por outro, porque vai dar errado. Então, aqui no caso, meu custo indireto, dividir pelo total de horas, vezes o número de horas que eu produzi o produto A. Deu o valor aqui, 90 mil. Aí, faço a mesma coisa para o B e faço a mesma coisa para o C. Acho os meus valores rateados. Então, esse 291.200 aqui estão divididos desta maneira para cada produto. Ok? Agora, vamos praticar? Eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer essa questão do critério de rateio. Então, vai ter alguns critérios diferenciados para alguns produtos, para alguns custos. Então, vocês vão tentar fazer a atividade. Depois, vocês vão postar vão tentar fazer para a gente poder postar depois na plataforma. Aí a gente faz a correção depois na próxima aula, beleza?